Bom, pessoal, vamos seguir aqui nossos conteúdos, né? Deixem dúvidas aqui nos comentários, se vocês tiverem sugestões de temas, tá? Mas falando um pouquinho sobre os componentes esqueléticos do sistema estomatognático, então, o sistema mastigatório, e falando um pouco sobre a maxila, a mandíbula e o osso temporal, são três ossos bastante importantes pensando na função mastigatória, né? Porque eles vão conter os dentes e vão conter a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, ó, que dá a possibilidade de movimentação para a mandíbula, para o maxilar inferior. O nome mais adequado é mandíbula, tá? Muito bem, então vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então, a maxila, gente, ela compõe a estrutura fixa da face. Se a gente olhar ela no sentido do perfil, ela forma o terço fixo da face, então a maxila ela contém os dentes superiores, né? E ela se conecta com outros ossos, mas a maxila é um osso que ela compõe as paredes, né? Compõe parcialmente as paredes de várias cavidades naturais da face, dentre elas a cavidade bucal, que a gente não está vendo aqui nessa figura, porque aqui está representado um indivíduo de boca fechada, em oclusão. Mas nós temos aqui a cavidade nasal, grande parte dela é composta pela maxila. Nós temos acima as órbitas, né? E para cima da maxila a gente teria uma cavidade natural, que seria a cavidade craniana, na qual está contido o cérebro, né? E dentro da maxila nós temos aqui dois seios, dois recessos aerados, que são os seios maxilares. Então, é um osso fixo, né, que compõe a porção central da face, da cabeça, né, e se relaciona, então, com essas demais estruturas. Aqui é um outro aspecto da maxila, né, do ponto de vista embrionário, ela possui aqui dois processos que a compõem, mas que se fusionam já no feto, embora haja aqui uma sutura, um potencial de crescimento ao longo da vida do indivíduo. Do ponto de vista anatômico, a maxila normal, ela é um osso único, não tem o direito e o esquerdo, tá? É um osso único de posição central. E fendas aqui na vida adulta, né, soluções de continuidade aqui nessa região são consideradas patológicas, são as fendas palatinas, enfim, fendas alveolares, como se chama, tá? São distúrbios do desenvolvimento. Além disso, aqui a gente está vendo a relação da maxila com o osso zigomático, que é o osso aqui da maçã do rosto, né? Com os ossos próprios nasais, que vão ficar lá em cima, compondo a projeção superior do nariz, né? Além disso, aqui não está representado nessa imagem, mas nós teremos aqui na porção mais profunda do septo nasal um osso craniano chamado vômer. Muito bem, de perfil aqui os senhores estão vendo as relações posteriores da maxila, aqui é a região do túber, a região mais posterior da maxila, e ela se articula com a base do crânio aqui na fissura pterigo-maxilar. Olhando de baixo para cima, nós vamos enxergar a estrutura do palato duro, né? Do palato duro, tá? Aqui no crânio sem mucosa, olhando só esqueleticamente, né? Aqui nós estamos vendo os processos horizontais da maxila, né? E aqui nós estamos vendo um osso, dois ossos, na verdade, chamados ossos palatinos, que compõem a região posterior do palato duro, né? São articulados aqui com a maxila, são dois ossos de menor tamanho, né? E vocês veem que aqui a gente tem algumas cavidades, a gente chama de forames, né? Então, esses forames, por dentro deles, normalmente a gente vai ter a presença de artérias, veias e nervos, né? Além de vasos linfáticos, mas principalmente os forames recebem os nomes dos nervos e
e artérias ou da região onde eles estão situados, né? E nós temos o forame incisivo e os forames palatinos, né? Então, por aqui entra a irrigação aqui de grande parte da maxila nas artérias palatinas e na nasopalatina. Olhando a maxila de cima e em corte, né? Então, aqui nós estamos vendo o processo alveolar, onde os dentes estão contidos, né? Mas observem, a maxila, se olhada externamente, parece muito sólida e um osso muito robusto, né? Quando, na verdade, ele é um osso todo aerado, né? Todo aerado. Tá? Nós temos aqui no centro a cavidade nasal, revestida pela mucosa e contendo algumas outras estruturas em seu interior, né? E nós vamos ter anexo e conectado à cavidade nasal por um forame chamado meato, fica aqui na região mediana do nariz, aqui está ele representado de um lado e de outro. Nós temos as cavidades chamadas seios maxilares, né? Seios maxilares são dos chamados seios da face, são cavidades aeradas que contêm não, na verdade eles contêm muco e ar, né? Uma mucosa especializada que é o epitélio respiratório que produz esse muco, né? Esse muco ele serve para, durante a passagem do ar, para que o ar seja aquecido, filtrado e umidificado. Então, a presença dos seios maxilares dá uma leveza para a maxila, né? Vejam, são cavidades bem extensas, né? Praticamente elas vão se estender da região, principalmente na região posterior da maxila, lá dos ápices dos dentes até a órbita. Então, tudo isso aqui no indivíduo normal saudável é preenchido por ar. Esse ar está aqui conferindo leveza para essa estrutura, né? E também a possibilidade de aquecimento e umidificação do ar para que ele chegue nos pulmões já numa temperatura mais adequada e sem partículas maiores que são filtradas nessa região. A mandíbula, eu com o bucomaxilo, um dos meus ossos preferidos aqui da face, né? É um osso longo, curvo, né, gente? Ele parece uma ferradurinha aqui. É um osso cheio de relevos, tá, gente? Um osso cheio de relevos, né? Ele é um osso móvel, então há uma mobilidade conferida por essa articulação aqui, essa região, na verdade, que é a cabeça da mandíbula, também chamada de côndilo mandibular, o nome mais contemporâneo é cabeça da mandíbula. E a cabeça da mandíbula se articula com o osso temporal, depois a gente vai olhar isso com mais detalhe, formando uma articulação chamada articulação temporomandibular. Como o nome dessa articulação é muito comprido, ela recebe a sigla mais conhecida aí do público em geral de ATM. A ATM, né, ou TMJ, como seria em inglês, Temporomandibular Joint. Então, a mandíbula é um osso móvel, né, ela compõe o terço inferior da face, então, tanto nas regiões laterais quanto na região do mento, do queixo. E é um osso, então, que é sustentado por tecidos moles, músculos, ligamentos, tegumentos. E essa possibilidade da mobilidade da mandíbula é muito importante para a gente poder mastigar, articular as palavras, enfim, para executar os movimentos aí tão importantes para o estudante de fonoaudiologia, né, e para a vida do indivíduo. Tá? Então, a mandíbula é cheia de regiões e relevos, né? Nós vamos ter, então, essa região aqui, que é a região do ramo mandibular, então ele vai ter uma face interna e externa, nós temos o lado direito e o lado esquerdo, né? O ramo, por sua vez, se articula com o temporal aqui, com o osso temporal na região da cabeça da mandíbula. Nós vamos ter aqui o processo coronoide, aqui eu recebo uma inserção de um músculo bem poderoso chamado músculo temporal. E também nós vamos ter aqui a maior volume de estrutura mandibular na região de corpo mandibular. A região do corpo é uma região bem sólida, bem resistente. Essa camada basal aqui inferior da mandíbula é extremamente resistente, a gente chama ela de
camada basilar, um osso bem compacto, bem sólido, resistente a traumatismos e agressões, né? Claro, pode sofrer fraturas, né? Mas de qualquer sorte é um osso bastante resistente. Vocês vão ver que, olhando com detalhe, que a gente tem linhas aqui na mandíbula, né? Essas linhas aqui, linha oblíqua interna, né? Linha oblíqua externa, elas se fundem em algumas regiões, se estendem até a região da cabeça da mandíbula. Essas regiões aqui são regiões onde o trabeculado e as corticais ósseas são mais resistentes, né? São mais espessas muitas vezes, e isso confere uma solidez à mandíbula para que ela possa tolerar as forças mastigatórias, né? Principalmente, tá? Mas também confere à mandíbula alguma resistência ao traumatismo, tá? Da mesma forma, a sínfise aqui forma a projeção que a gente chama de mento, né? O queixo do indivíduo, né? A parte óssea está aqui localizada, né? E no interior desse osso aqui, você vê que é um osso bem compacto, né? A gente não vê muito furinho nele, tá? Ele é bem compacto mesmo, né? Mas, enfim, esse osso precisa receber sangue, nutrientes, tá? E esse sangue e esses nutrientes entram e circulam aqui no interior da mandíbula. A entrada da principal artéria aqui se dá na região medial do ramo, e aqui entra, então, a artéria alveolar inferior, né? No ramo da carótida externa, né? Junto com ela também acompanha um nervo que vai dar sensibilidade, né, para essa região, um ramo do nervo trigêmeo, tá? E então haverá irrigação dessas estruturas, né? Drenagem também por meio das veias respectivas, tá? E essa artéria ela tem um trajeto aqui no interior da mandíbula. Dentro desse trajeto ela emite vários ramos, né? Então ela se ramifica e depois emerge aqui na sua porção terminal, né? Emerge aqui nessa cavidade que é chamada de forame mentual. Então no forame mentual vai emergir e eu vou ter aqui uma artéria e um ramo nervoso que vai se dirigir aqui, vai se dedicar a inervar, irrigar o lábio inferior e aqui o tegumento do queixo, tegumento do mento. Tá? Tanto a mucosa quanto a pele, quanto a semimucosa do vermelhão do lábio vai estar irrigada e inervada por estruturas que vão emergir da mandíbula por meio que aumento alto. Muito bem, a cabeça da mandíbula, gente, é uma estrutura também que tem uma forma característica, é um pouco variável de acordo com a idade do indivíduo, né? Então aqui a gente tem uma das principais regiões de crescimento da mandíbula, tá? Na cabeça da mandíbula, né? Aqui a gente está olhando ela no desenho, e aqui estamos olhando um corte histológico, tá? Provavelmente esse corte histológico é um corte anatômico, provavelmente já do indivíduo com um pouco mais de idade, né? Porque a gente vê algum achatamento aqui, tá? Na verdade, no indivíduo jovem, adulto jovem, saudável, eu vou ter uma pequena convexidade aqui na cabeça da mandíbula, tá? Acompanhando essa concavidade aqui, que corresponde à fossa articular do osso temporal, tá? E nós temos aqui nessa estrutura, a gente tem duas faces laterais, tá? Uma face lateral e uma medial, na verdade, que na cabeça da mandíbula a gente chama de polos, tá? Então eu tenho o polo lateral e tenho o polo medial. O polo medial é um pouquinho mais arrebitadinho aqui, um pouquinho mais convexo. O polo lateral, que a gente está vendo aqui no corte e está acompanhando aqui na peça, né? Ele é um pouco mais liso, tá? E entre essas estruturas aqui, depois a gente vai olhar na articulação, mas vejam que elas não têm exatamente a mesma forma, os amarelinhos aqui ósseos, tá? Então, entre essas estruturas reside uma estrutura de tecido mole aqui chamada de disco articular, e o disco articular vai ser bem importante para os movimentos e para o estudo da dinâmica dessa articulação aqui,
porque ele faz com que haja um casamento de forma entre cavidade temporal, a cavidade articular do osso temporal e a cabeça da mandíbula, né? E aqui a cabeça da mandíbula e a cavidade articular, existem alguns movimentos de rotação, mas também movimentos de deslizamento da cabeça da mandíbula nessa estrutura. Por isso que é importante que elas não tenham um casamento perfeito de forma para que esse deslizamento permita uma amplitude grande de movimentos que a gente precisa fazer, o indivíduo precisa fazer para realizar sua mastigação e as demais funções que dependam de movimento da mandíbula. A superfície anterior da cabeça da mandíbula é uma superfície côncava, né? Uma superfície côncava, tá? Aqui está ela representada graficamente, na figura do Sobota, um grande anatomista. E nessa face medial aqui, normalmente a gente vai ter alguma inserção do músculo pterigóide lateral, que é um músculo responsável por, dentre outras funções, por projetar a cabeça da mandíbula para anterior. Tá? Claro, esse movimento, a cabeça da mandíbula para anterior, esse movimento ele não é feito em linha reta, acompanhando o plano horizontal, não é. Por quê? Porque o próprio osso temporal aqui possui uma sinuosidade, tá? Uma sinuosidade característica, tá? E se vocês depois olharem com detalhe, vocês vão ver que essa sinuosidade aqui acompanha um pouquinho a sinuosidade que a gente tem na relação entre os incisivos centrais, superiores e inferiores. Mais ou menos o mesmo movimento, claro, em proporções diferentes. Essa estrutura aqui é maior do que a estrutura dos dentes. Então, aqui nós temos a sigla ATM, que representa articulação temporomandibular, uma articulação, lembrando, uma articulação bilateral. A gente tem ela à direita e temos ela à esquerda, as duas funcionam de forma concomitante. Já o osso temporal, gente, o osso temporal é um velho conhecido de vocês na fonoaudiologia, pois trata-se de um osso craniano, né, que contém uma série de estruturas, dentre elas as estruturas do ouvido médio e do ouvido interno. Tá? Então, na porção petrosa do osso temporal estão localizadas as estruturas sensoriais do ouvido, né? E muito importante também estruturas relacionadas ao equilíbrio, tá? A estrutura do labirinto, tá? A região que o osso temporal é um osso craniano, né? Ele não é um osso da face, é um osso do crânio. Ele se articula com a mandíbula, que por sua vez é um osso da face, e se articula também com o osso zigomático, né? Com o osso esfenoide, tá? E com o osso parietal, tá? Então, nós temos aqui uma porção chamada escamosa, né? Ou escama temporal, aqui nessa região, parece uma escama mesmo, olhando no desenho, né? Uma escama grande, na verdade, tá? E aqui a região petrosa, ou rochedo temporal, tá? A gente consegue apalpar ele aqui na região estilomastoide, aqui está a mastoide, né? Estrutura também relacionada com o abrigo aí das estruturas relacionadas à audição. Tá? Estilo audição, porque eu sei que vocês têm audiologia também nesse semestre, e, enfim, para fazer correlações. Tá? Além disso, a gente tem uma estrutura muito elegante aqui, chamada de arco zigomático. Né? Esse vocês conseguem apalpar, partindo com a mãozinha a partir do ouvido. Tá? Conseguem se apalpar nessa região. Né? E também ele possui uma estrutura pontiaguda aqui, chamada de processo estiloide. Esse processo aqui, nele se inserem alguns músculos supra-ioídeos e também um ligamento estilomandibular. Olhando por cima, né, se a gente olhar a partir do crânio, aqui está a cavidade craniana representada, aqui estaria a porção petrosa do osso temporal, ou antigamente chamado de rochedo temporal, e compõe grande parte do andar médio aqui da cavidade craniana. E lá no interior dessa estrutura, né, a gente vai ter um canal auditivo, né, que desemboca aqui numa estrutura, é protegido, aliás, por uma estrutura chamada membrana timpânica,
então ricamente inervada, né? E aqui vocês vão ter os ossículos do ouvido, enfim, as estruturas de ouvido médio, né? Muito responsáveis aqui pela audição. Tá? Aqui ocorrem os fenômenos sensitivos que vão se traduzir na nossa percepção dos sons, tá? E também uma estrutura bastante importante relacionada ao equilíbrio, chamada de labirinto. Ok? Não vou entrar muito nisso, porque vocês vão estudar isso melhor lá com o pessoal da Otorrino. Bom, pessoal, aqui é só para vocês terem mais algumas visualizações, tá? Eu peguei aqui no softwarezinho de planejamento, vamos ver se a gente consegue enxergar algumas coisinhas aqui, mas eu queria mostrar para vocês a mandíbula, com todos os seus relevos, né? E a cabeça da mandíbula, processo coronoide, inserção do músculo temporal, ramo mandibular, né? Aqui a gente consegue, a tomografia, essa reconstrução não pegou tão bem, mas aí vocês conseguem ver aqui os relevos de reforço, que são as linhas oblíquas, né? Aqui é o forame mandibular, entrada então da artéria do nervo. E aqui a gente vai ver então a região do corpo mandibular, que tem essa forma de ferradura mesmo, mais propriamente dita, né? Você vê que o ramo tem um posicionamento mais dominante vertical, né? E o corpo dominantemente horizontal, tá? Na região mais superior do corpo vão se alojar os dentes. O osso aqui da região entre os dentes é um osso mais poroso, mais vascularizado, a gente chama ele de osso alveolar, parece com um alvéolozinho de colmeia de abelha, tá? E nas regiões basais a gente tem um osso mais cortical, mais resistente, tá? Se a gente olhar isso aqui em corte, vocês vão nitidamente ver como essas corticais aqui no corte tomográfico, como elas são mais resistentes em todo o entorno da mandíbula, e o miolo dela é mais medular, mais poroso, né? Lembrando que aqui a porosidade é onde tem sangue, tem vida. E vocês vão vendo aqui no processo alveolar as regiões aqui onde se alojam os dentes. Tá? Um maciço aqui da região de sínfise. Se a gente olhar no perfil aqui, em cortes, a mesma coisa. Toda essa camada externa aqui bem cortical, né? Na região superior dos dentes. E aqui a gente vai ver a medular óssea daí da mandíbula. Tá? E a gente pode ir um pouquinho aqui para a articulação, para olhar o posicionamento dela, a cabeça da mandíbula na relação com o osso temporal. A gente pega mais alguma coisa aqui. Já tá. Se vocês tiverem dúvida, vão me falando, tá? Depois a gente vai olhar de novo de corte, vamos tirar a mandíbula aqui um pouquinho, vamos olhar para a maxila. Tá? Aqui, como é reconstrução de tomografia, nem sempre pega toda a solidez dela, esses ossos mais fininhos aqui, às vezes aparecem perfurados, tá, gente? Mas dá para ver as articulações aqui da maxila, né, a cavidade nasal. No interior dela, a gente tem uma cavidade aerada, várias cavidades aeradas, né? A seio maxilar, cavidade nasal. Aqui a gente está olhando os ossos do crânio, são os demais seios paranasais, tá? A gente está vendo o seio esfenoidal. Esfenoidal, não, aqui, desculpa, aqui, o final, aqui já é cavidade nasal. O ana, tá? E os seios
etimoidais, aqui que já são crânio, tá? Mas todas essas cavidades são aeradas e são conectadas à cavidade nasal. Mais para cima, se a gente subir mais um pouquinho, a gente vai ver que tem uma cavidade dessa no osso frontal também, dentro da testa. Tá? Os seios paranasais servem para aquecer, umidificar o ar e dar leveza para as estruturas do crânio. Elas são robustas externamente, mas tem essas aerações aqui que dão leveza. Se o crânio fosse maciço, dificilmente a gente ia conseguir ter uma posição ereta como nós temos. E esses seios paranasais aqui, a gente vê eles muito mais marcados na espécie humana do que em outras espécies de mamíferos. Tá? Bom, essa paciente tem um pouquinho de sinusite, tá? Então, aqui, isso aqui é patológico, né? Embora seja bastante frequente, né? Aqui a gente está vendo o septo nasal e a cavidade nasal. Aqui a pirâmide mais externa, que a gente enxerga o nariz, né? Mas vejam, ó, o nariz que a gente olha aqui, a pessoa tem um nariz grande, nariz pequeno, nariz torto, nariz para cá, nariz para lá, é essa região, essa pirâmide externa que a gente está vendo, mas toda a extensão dessa cavidade que vai até a garganta, tá? É a faringe. E aqui a mesma coisa em corte, né? Tá? A gente está vendo a maxila do indivíduo, né? Maxila, pessoa, tá? Que é cavidade nasal, né? Tá, tem algumas curvaturas, tem alguns desvios, isso é comum, né? Tudo é retinho, que nem está no livro de anatomia, nem por isso quer dizer que é patológico, tá? E observem que os seios paranasais têm uma relação bem de proximidade com as raízes dentárias. Aqui as articulações temporomandibulares, tá? A cabeça da mandíbula vista no sentido em norma frontal. E aqui a gente está vendo no sentido do perfil, né? O paciente tem a via aérea bem estreitinha, tá? Mas a gente está vendo aqui no sentido do perfil, né? A estrutura da maxila, contendo os dentes, estrutura da mandíbula, né? Aqui a gente está mais ou menos pela região da linha média, estou vendo o contorno incisivo aqui, ó, tá? E as estruturas nasais e a via aérea, essa pessoa aqui bem estreita, o palato dela posterior, aqui ela está deitadinha para tomografia, mas completamente obstruído. Então é isso aí, gente. Isso aqui era para dar mais um colorido aí para vocês. As superfícies articulares, gente, elas garantem, então, uma tolerância da articulação a esforços axiais e laterais, tá? Então, esforços tanto no longo eixo da articulação como esforços laterais, né? E conferem à articulação temporomandibular uma capacidade de remodelação. Uma capacidade de remodelação. Isso é bastante interessante quando a gente vai pensar na resposta dessa, por exemplo, dessas articulações ao próprio crescimento do indivíduo, a modificações nos padrões de mordida, seja com extração dentária, seja por um desgaste, seja por uma resposta a um tratamento ortodôntico ou mesmo uma cirurgia ortognática, né? Existe uma capacidade de remodelação da cabeça da mandíbula que é bastante descrita pelos clínicos já há muitos e muitos anos, né? E explicada lá na histologia por meio desses componentes celulares que estão presentes aí ativos nas superfícies articulares. Considerando uma articulação saudável também, né, gente? Quando a articulação fica doente, ela perde uma parte dessas características, tá? Isso torna a articulação temporomandibular singular em termos de composição e desenvolvimento, né? Fala-se o disco foi chamado de fibrocartilaginoso por muitos e muitos anos, mas, né, já
desde algum bom tempo, pelo menos 20 anos, ele é descrito como estrutura fibrosa, tá? Mas nós temos a presença de cartilagem nas superfícies articulares, tá? E outra questão singular aqui na articulação, e que durante muito tempo foi tema de discussão em termos de nominata anatômica, né? Porque anteriormente, ali nos anos 60, até nos anos 70, talvez, o disco articular era chamado de menisco, tá? Como é o menisco do joelho, por exemplo. Tá? Era o menisco articular da articulação temporomandibular, da TM. Tá? E por que se optou para chamar o menisco de disco? Tá? Porque a compreensão da anatomia e da função da articulação temporomandibular foi mostrando que nós temos dois compartimentos distintos e completamente isolados na articulação saudável, né? Um compartimento superior, que está acima do disco, e um compartimento inferior, que está abaixo do disco. Tá? Então, deixa eu ver se tem isso aqui melhor. Né? Essas duas cavidades distintas aqui, separadas pelo disco articular, superior e inferior, né? Elas não se comunicam em situações de sanidade, né? A não ser quando o disco está perfurado, a perfuração por si só já é patológica. Tá? E existe, então, o disco isola essas duas estruturas, por isso que ele se comporta como um terceiro osso do ponto de vista funcional. Diferente do menisco no joelho, que está ali, o menisco está localizado entre a tíbia e o fêmur, né? Porém, os meniscos não separam a cavidade em mais de um compartimento. Tá? Então, o disco articular da ATM recebe essa denominação de disco exatamente por isolar essas duas estruturas. Tá? Então, a articulação ela é bastante resistente à carga, né, em movimentos em diferentes direções, tá? E ela tem uma suscetibilidade que é um pouquinho diferente de outras articulações em relação ao envelhecimento e a presença de doenças sistêmicas articulares. Você não vai ver de forma linear isso. Os pacientes, por exemplo, com artrite ou com doenças degenerativas articulares, às vezes você vai ver manifestações distintas na articulação temporomandibular, tá? E, por outro lado, né, talvez explique algumas condições que são até razoavelmente comuns na articulação temporomandibular, que são as hiperplasias. Tá? Então, às vezes, a articulação desata a crescer, e muitas vezes de um lado só, causando no indivíduo que é acometido por esse problema algum grau de assimetria, né? Mandíbula torta para um dos lados. Muito bem. Então, na articulação temporomandibular, mais propriamente na cabeça da mandíbula, né, nós temos uma formação secundária de cartilagem a partir da proliferação das células subsuperficiais aqui. Então, essas células elas são nutridas pelo líquido sinovial. Nessa região aqui, então, que está mais próximo do líquido, tem uma tensão de oxigênio que ainda permite a presença de células mesenquimais, né? Mas, contudo, na região intermediária aqui, em que eu estou longe do trabeculado ósseo e estou longe da cavidade sinovial, o que a natureza coloca em áreas de pouca presença de oxigênio, né? Normalmente as células se diferenciam em condrócitos, né? Em células cartilaginosas que têm uma tolerância maior a conviver com pouco oxigênio. Tá? E conforme elas se afastam aqui da superfície, se aproximam do tecido ósseo, a gente vai observar um processo de calcificação. Então, né, calcificação dessas células cartilaginosas, né? Então, o resulta desses fenômenos aqui é a posição de tecido durante os processos de crescimento e remodelação da cabeça da mandíbula. Então, não vou ter a figura de uma placa epifisária, né, como se observa em outros ossos, tá? E na placa epifisária de outros ossos longos, né,
você vai ter a presença das células ativas em termos de crescimento, trabalhando na região da camada da placa epifisária. Tá? Na articulação temporomandibular eu não tenho essa configuração, o crescimento realmente se dá principalmente a partir da cabeça da mandíbula, do côndilo mandibular. Ele é bem baixinho lá na criança, no feto, né? Na criança recém-nascida, tá? E o côndilo vai crescendo em altura conforme ele vai acompanhando a dentição, tá? Ele tem pouca altura no bebê desdentado, né? Lembrando que o bebê desdentado, eu falei, está no vídeo anterior, tá? Mas ele precisa passar achatadinho pelo canal de parto, né? Por isso que a criança nasce edento ainda, tá? A natureza colocou isso, né? Selecionou dessa forma, tá? E se eu for olhar o côndilo lá na criança, ele é bem baixinho, tá? E aí, conforme os dentes descidos vão se formando, vai se ganhando altura aqui de forma correspondente, tá? Os dentes descidos são, de uma forma geral, são bem mais curtos do que os permanentes, né? Considerando o mesmo indivíduo, tá? E aí, o que acontece? Conforme a face da criança cresce, ela troca a sua dentição, também tem um alongamento aqui da cabeça da mandíbula, tá? E esse alongamento não vai se dar por proliferação somente de células aqui na região intrínseca da mandíbula. A maior parte da proliferação vai ocorrer a partir do estímulo do crescimento das células que estão na superfície da cabeça mandibular. Então, não sei se fez sentido isso, mas se não fez, coloca nos comentários aqui, né, e eu respondo individualmente, tento explicar isso melhor, tá? Esse corte aqui tá bonito de ver também, a presença do disco articular, né? Disco articular tá aqui, ó. Observem, ele tem uma camada central menos espessa, depois ele tem uma região anterior, que é mais espessa do que a camada central, e uma região posterior, que é a mais espessa das três, tá? Essas diferenças de espessura aqui praticamente fazem com que o disco encaixe na cabeça da mandíbula e em se mantendo a pressão articular aqui, né? A pressão articular ela é conferida pela presença, pela ação da própria musculatura elevadora da mandíbula, a gente vai mostrar depois, tá? E também pela consistência dos tecidos, principalmente da cápsula articular, que é uma cápsula bem fibrosa, tá? Então, essas estruturas funcionando adequadamente, né, elas mantêm o seu posicionamento, né, sempre à custa de que haja uma pressão intraarticular, né? Essa pressão ela deriva da ação da própria musculatura elevadora da mandíbula, que vai fazer com que haja uma resultante de força da cabeça da mandíbula em direção à base do crânio, tá? Então, se mantém a conformação, né? Outra estrutura que a gente vai olhar a seguir, mas que nesse corte aqui fica interessante, são as estruturas que são localizadas atrás do disco articular, chamadas de estruturas retrodiscais, retro de atrás, tá? Então, essa camada retrodiscal, ela tem duas lâminas de tecido, né? Essa lâmina aqui mais inferior, que está relacionada com a cabeça da mandíbula, é uma lâmina bem fibrosa, é quase o mesmo tecido que forma a cápsula articular, bem fibroso, bem colagenizado. E essa região mais superior aqui é uma camada elástica, bastante irrigada, né? Porque daqui também ocorre a nutrição aqui das células mais internas da sinóvia, né? Do interior da articulação, tá? Bem vascularizada e bastante inervada também. Aqui é a zona elástica, ou lâmina elástica retrodiscal, né? Então, essa lâmina aqui, ela é elástica, ela fica corrugadinha quando o indivíduo está de boca aberta. Quando a boca abre e você tem a translação da cabeça da mandíbula, ela vai passar a ficar um pouquinho mais esticada, tá? Então, gente, né? Repetindo, tá? A gente repete para gravar isso, né? Cada vez que a gente repete, a gente tenta explicar melhor, tá?
nós temos aqui a presença de uma camada, uma cavidade, né, articular superior, ou um compartimento superior, delimitado pela superfície do osso temporal e pela superfície superior do disco articular. Eu vou ter um compartimento inferior, que é determinado pela porção mais inferior do disco e pela superfície da cabeça da mandíbula, tá? E em todo o entorno dessas estruturas, aqui a gente está olhando um corte aqui, tá? Mas tridimensionalmente isso é uma bolha toda fechadinha. Essa estrutura está toda fechadinha lá no interior da articulação e quem vai compor esse fechamento são as fibras da cápsula articular. Vão se dispor aqui em vários sentidos, várias camadas, é bem fibrosa mesmo, tá? Mantendo então uma consistência, né, dos tecidos do entorno da articulação, tá? E no interior, então, dessa bolha, a gente vai ter a presença de líquido sinovial, tá? No compartimento superior e no compartimento inferior. Lembrando que esses compartimentos são distintos, eles não se comunicam em situações de fisiologia. O líquido sinovial, por sua vez, ele é produzido pelas células mais internas presentes na cápsula articular, né? Então, chamadas células sinoviais. As sinoviais. Esse líquido ele contém uma substância surfactante, então que diminui a tensão superficial, né? Então, se fosse um óleo, né? Ele não é oleoso, tá? Mas é como se fosse, né? Para ter lubrificação. E o líquido também garante o metabolismo das estruturas celulares aqui no interior, da articulação. Tá? Então, ocorre o metabolismo aqui no interior da articulação. A zona retrodiscal, gente, eu já comentei, mas vale repetir, né? Eu vou ter duas lâminas de tecidos bem especializadas, bem distintas, tá? A lâmina inferior bem fibrosa, inserida aqui na região posterior da cabeça da mandíbula, e uma lâmina elástica, né, que vai estar inserida no disco articular e na superfície mais externa aqui da placa timpânica, tá, do osso temporal. Tá? Então, placa timpânica, uma superfície óssea bem densa, mas também muito fininha. Tá? Então, a porção inferior é colágena, a porção superior é elástica e ela fica realmente corrugadinha aqui. Quando a gente faz a artroscopia para enxergar a articulação, nós conseguimos visualizar isso muito bem. A zona bilaminar, por sua vez, né, vai garantir a inserção posterior aqui do disco, né, embora essa camada aqui, se ela for submetida a distensão, ela acabe perdendo a sua forma original, né? Mas existe alguma capacidade aqui de retenção do disco, de limitação de movimento de forma passiva, pelas fibras da camada inferior da zona bilaminar e alguma elasticidade, alguma memória de extensão é dada pela lâmina tecidual superior. Tá? Porém, isso é limitado, gente. Tá? Isso é limitado. Né? Teria que ter uma mola metálica aqui, mesmo uma mola metálica, se você pensar que isso aqui fosse uma engrenagem artificial, submetida a muitos ciclos de movimento, né? E são muitos mesmo. Pensem na mastigação ao longo de toda a vida do indivíduo, né? Pense que a maior parte dos humanos tem algum grau de bruxismo, algum grau de apertamento, tá? Ou de excursões mandibulares absolutamente irrelevantes, ou se elas têm alguma relevância, a gente não sabe para que serve. Tá? Então, essas estruturas por si só não garantem o posicionamento do disco adequadamente ao longo da vida do indivíduo. Tá?
Então, é preciso que haja outros mecanismos funcionais. O principal deles é a própria forma do disco e a manutenção de uma pressão constante aqui, fazendo com que o côndilo se encontre com algum grau de compressão sobre o disco em direção à resultante força em direção à cavidade articular. Os ligamentos articulares, gente, né, eu vou ter a presença dos ligamentos discais aqui, então o disco é inserido na cabeça da mandíbula, tanto na região lateral quanto na região posterior pela camada colágena da zona bilaminar, e eu ainda tenho uma inserção lateral e uma inserção medial, tá? E eu tenho a presença de fibras, né? Isso aqui tá no desenho, está um pouquinho separado um do outro, mas na vida real lá, essas fibras são muito justapostas, elas se imbricam inclusive nas regiões mais terminais aqui, né? Eu vou ter um ligamento capsular que envolve toda essa articulação. Esse ligamento capsular, ele limita de forma passiva a separação entre as superfícies, né? E ele possui fibras aqui em diversos sentidos, inclusive algumas fibras, né, que correm no sentido horizontal, que vão partir desde a cabeça da mandíbula, se inserindo aqui na vertente posterior da eminência. Chamado ligamento temporomandibular. Tá? Ligamento temporomandibular, então, tem uma orientação de fibras oblíquas, né? E uma orientação de fibras horizontais, tá? E a distensão aqui desse ligamento faz com que haja uma orientação espacial acompanhando o movimento que a sinuosidade da eminência articular determina. Tá? Então, o côndilo, quando ele translada aqui, em tese, a gente não deve perder essa abertura, esse contato entre essas superfícies e as fibras da cápsula dispostas na forma de um ligamento temporomandibular, né, fazem com que haja essa constância, esse limite, né, passivo ao movimento, para que essas superfícies não se separem, pelo menos não se separem muito. Então, aqui a gente vai poder observar essas estruturas anatômicas numa preparação em cadáver fresco, que está disponível no YouTube, na internet, de muitos anos, tá, gente? A gente está vendo aqui a cavidade articular do osso temporal, a eminência articular, vertente posterior, vertente anterior. Aqui está a cabeça da mandíbula. Aqui está localizado o disco. Observe que ele fica interposto entre as estruturas ósseas durante todo o movimento. E aqui a gente vai enxergar a zona bilaminar, zona colágena, bem rígida. Aqui a zona elástica que fica corrugadinha aqui em repouso. Aqui então estaria para a gente se localizar o meato acústico externo e aqui assim o músculo pterigóideo lateral. Tá? Então observem aqui o movimento iniciando com uma rotação e a seguir a cabeça da mandíbula vai passear aqui em torno da eminência, no chamado movimento de translação, né, com a presença de uma cavidade articular superior bem definida e ampla, e uma cavidade muito pequenininha aqui, que é a inferior, ela é mais virtual mesmo. Não se dá tanto na vida real. De maneira que nós temos inicialmente um movimento de rotação, que ele é pequeno aqui quando a gente olha de perto, tá? Mas uma pequena rotação em torno do eixo do próprio cabeça da mandíbula. Depois ela passa a deslizar, passeando, ó, sobre a vertente posterior, vai rodar, passeia sobre a vertente posterior e termina na vertente anterior e volta, no mesmo trajeto.
e o disco está sempre interposto. Os tecidos são esticados, os tecidos são elásticos, mas eu não tenho nenhum tipo de rompimento. Então, vejam, o disco fica sempre interposto. E aqui a gente vai ver em computação gráfica, né? Esse é o homem virtual aí que vocês conseguem achar no YouTube, tá? Aqui vocês estão vendo o movimento de abertura e fechamento da boca e removendo-se as camadas teciduais. Aqui está mostrando a cabeça da mandíbula, a zona fibrosa, a zona elástica, né? O músculo pterigoide lateral, então, que é um dos músculos envolvidos nesse processo, o disco articular, sempre interposto, a vertente posterior e a anterior da mandíbula, do osso temporal. Isso durante a abertura e fechamento da boca, em vários sentidos. Aqui é possível ser visto, né, que a zona bilaminar, as duas lâminas, o músculo pterigoide lateral, aqui está, ele tem dois ventres de inclinações distintas, né? E aqui os senhores estão observando que o disco fica sempre interposto durante esses movimentos. A vertente posterior e a vertente anterior da eminência articular estão aqui presentes e guiando essa movimentação da cabeça da mandíbula, essa translação. Um desenho do livro do Ockson, né? Mostrando aqui, ó, a articulação em repouso, né? O disco articular interposto, as duas zonas bilaminar, a zona elástica, a zona colágena e aqui a zona elástica. E quando a gente tem a translação para a abertura da boca, né? No movimento máximo, o côndilo passa a ter uma relação com a vertente anterior da eminência, ele ultrapassa um pouquinho aqui o ápice, o cume da eminência, né? O disco continua interposto, a zona bilaminar fica mais esticada, ela mantém o seu padrão, não pode ser rompido, né? E o músculo que trabalha para que isso aqui aconteça é o músculo pterigoide lateral. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, gente, esses ligamentos são estruturas passivas e externamente a articulação temporomandibular, nós temos dois ligamentos principais, um que vai aqui do processo esfenoide por medial, inserindo-se na região da língula, o sphincter spix, tá? Que fica na face medial da mandíbula. Então, ele limita o movimento, principalmente o movimento inferior da mandíbula e mantém aqui também passivamente, é uma das estruturas que ajuda no movimento de translação, para manter não haver uma abertura ali do espaço entre as superfícies articulares. E nós temos um ligamento que vai lá do processo estiloide, do osso temporal, até a região posterior da mandíbula, chamado ligamento estilomandibular, né? E esse ligamento aqui, gente, ele limita a excursão anterior da mandíbula, tá? Então, são dois ligamentos externos mais importantes aí que tem descrito como limitadores de movimento da articulação temporomandibular. Em relação aos músculos mastigatórios, gente, de uma forma geral, a anatomia considera os músculos mastigatórios como os músculos elevadores da mandíbula, tá? Só que, é claro, não são os únicos músculos envolvidos na mastigação, né? Nós temos esses músculos, são os principais, são eles que vão levar a mandíbula de encontro, né, os dentes inferiores de encontro aos dentes superiores, né? Um movimento então superior da mandíbula,
de forma a poder triturar o bolo alimentar. Tá? Então, dentre esses músculos, nós temos alguns que são mais poderosos, no sentido de produzir força, energia para esse movimento, né? E temos, principalmente o músculo pterigóide temporal e pterigóide lateral, que são músculos mais de ordem de posicionadores, tá? Sendo que o pterigóide lateral tem 2 feixes ainda, né? Mas ainda envolvidos com a mastigação, nós temos outros tantos músculos, tá, gente? Bucinador, né? É o músculo aqui da bochecha, né? Que vai ajudar a levar o bolo alimentar do vestíbulo da boca em direção aos dentes de novo para ser retriturado. Nós vamos ter a língua, que faz o mesmo papel, só que por dentro da boca, tá? Nós vamos ter o ventre anterior do digástrico aqui trabalhando para que haja a abertura da boca durante a mastigação, né? E esses músculos, o ventre anterior do digástrico, por exemplo, está envolvido em alguns reflexos de proteção da mandíbula, porque ele é o principal músculo relacionado à abertura da boca. Então, mas do ponto de vista anatômico, os elevadores, naturalmente, né, o masseter temporal e os 2 pterigóides, são os denominados músculos mastigatórios, né, são responsáveis pela elevação da mandíbula, um discreto trajeto anterior, tá, gente? É antero-superior a resultante de força dessa musculatura. O músculo masseter, ele tem 2 feixes, um mais vertical e um mais oblíquo, né? Os 2 aqui inseridos na região do ângulo aqui da mandíbula, né? E ele faz aqui externamente o contorno lateral da face, ó. Se vocês morderem firmemente, você consegue palpar ele aqui, ó, externamente. Tá? Então, é um músculo bem poderoso, né? Aqui está ele, tá? O ângulo da mandíbula, deixa eu pegar um ponteiro laser aqui. Ângulo da mandíbula que está localizado, né? E nós vamos ter o músculo o músculo masseter nessa região aqui, ó. Tá? Ele tem fibras oblíquas e fibras um pouquinho mais verticais, né? Fibras oblíquas mais superficiais, verticais um pouco mais profundas. Ok? Então, é a inserção dele aqui na região do arco zigomático, né? E no ângulo da mandíbula. É um músculo bem potente mesmo. Ele tem um primo-irmão, o primo-irmão dele é o pterigóide medial, que a gente vai ver a seguir, tá? Mas, na sequência aqui dos slides, nós vamos ter o músculo temporal, né? O músculo temporal tem 3 feixes, tá? Um feixe anterior, a gente consegue apalpar ele aqui, ó. A gente morder firmemente, passar a mão aqui na têmpora, aqui próximo da sobrancelha, vocês vão sentir esse músculo, tá? Nós vamos ter um feixe médio e um feixe com inclinação um pouquinho mais posterior, que é o feixe posterior. Tá? O verde aqui não ficou bem, vamos botar em azul. Tá? Então, é como se fosse um leque esse músculo. E esses 3 feixes, gente, eles se contraem, mas eles se contraem, de forma diferenciada, tá? Tal sorte que a mandíbula, o posicionamento preciso dela é dado pelo músculo temporal. São poucas fibras inervadas por um número maior de feixes neuromotores, né? Essa relação é maior para ele do que em outros músculos, tá? Então, ele não é um músculo tão potente, mas ele é um músculo posicionador, né? Ele que vai ajudar a levar os dentes na posição correta durante os processos de mastigação, enfim, dos demais processos. Durante a deglutição, a gente tem um toque entre os dentes. Durante os eventos de bruxismo, a gente tem toques entre os dentes. E nesses eventos, de uma forma geral, o músculo temporal vai estar trabalhando. Tá? Aqui vocês estão vendo uma imagem muito interessante dele. De novo, lembrando, são 3 feixes, um anterior,
um feixe médio e um feixe posterior. Aqui está ele em preparação anatômica, né? Então, a foto aqui acabou ficando um pouquinho angulada, mas aqui está o meato acústico, né? Então, o feixe anterior, o feixe médio e o feixe posterior. Já para elevação e protusão da mandíbula, o nosso primo irmão do músculo masseter é o pterygoide medial, né? O próprio nome diz, ele se localiza por medial na mandíbula, é um músculo interno, então a gente não consegue apalpar ele por fora da boca, tá? Ele vai ter a origem dele aqui no osso esfenoide, tá? E nós vamos ter a inserção dele aqui na parte interna do ângulo da mandíbula. Se a gente olhar a mandíbula por baixo, eu vou ter uma estrutura que une o músculo pterygoide medial e o masseter, que a gente chama de cinta pterygomassetérica, que fica bem embaixo aqui da mandíbula. É bem visível nas preparações anatômicas e na cirurgia. Tá? Às vezes chega até um tendão aqui, tendão pterygomassetérico. Tá? Então, esses músculos praticamente fazem uma cinta, né? Como se fosse uma alça passando por baixo da mandíbula e com a inserção na base do crânio, né? Aqui no músculo pterygoide medial e o masseter inserindo no arco zigomático. Tá? Então, é uma cinta bem poderosa aqui, capaz de elevar a mandíbula e com uma discreta inclinação anterior. Tá? Mais adiante vocês vão ver que a cabeça da mandíbula, quando a gente está mastigando e leva os dentes em oclusão cêntrica, né, máximo poder de trituração dos dentes, na verdade, a cabeça da mandíbula ela não vai estar bem no meio da cavidade articular, ela vai estar discretamente anteriorizada, fazendo um contato ali com o disco interposto, naturalmente, mas um contato com a vertente posterior da eminência articular do osso temporal, que é a área mais propícia a receber carga de força mastigatória, nessa região aqui. Ó. É onde o osso é mais espesso. Então, o pterygoide lateral também é um músculo que é um músculo difícil de apalpar, gente, né? Ele é um músculo mais profundo, ele possui dois feixes, tá? Um feixe mais inferior aqui inserido no colo do côndilo, que está ele, tá? E um feixe superior, né? Ele está aqui um pouco mais horizontalizado, né? E ele tem uma direção um pouco mais oblíqua, no sentido lateral-medial. Esse feixe superior está sempre tracionando aqui a cabeça da mandíbula contra a vertente posterior aqui da eminência. Tá? Então, esse é o grande feixe aqui para manter a pressão intraarticular. Tá? Então, nos pacientes que têm patologia, né, os pacientes que têm uma patologia chamada de bruxismo, vou escrever aqui. No bruxismo, nós vamos ter uma hiperatividade desse músculo de uma forma geral. Ele acaba tendo muito trabalho, porque toda vez que eu tenho uma contração da mandíbula ocluindo os dentes, né, esse músculo precisa trabalhar, ele precisa ser tensionado para manter a pressão interarticular, de forma que não haja um afastamento entre a cabeça da mandíbula e o osso temporal. A articulação, entre aspas, não se abra. Tá? Então, esse músculo garante a tensão para que isso não aconteça. E quando o paciente faz atividades parafuncionais, né, que ele fica com os dentes em contato durante muito tempo, pode acontecer desse músculo acabar sofrendo do ponto de vista fisiológico, bioquímico, né, e gerando disfunções ou eventualmente sintomas de dor e sintomas álgicos.
E mais um gráfico aqui do homem virtual, mostrando, né, uma temporal aqui, antes estava uma setter, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver o pterígoide, aqui é o lateral, seus dois feixes, e o pterígoide medial estava aqui anteriorizado. Ver se eu consigo. Não consigo olhar de novo. Além disso, gente, os músculos, o digástrico e os músculos supra-ióideos, né? Aqui está, então, o digástrico com os seus dois ventres, o ventre posterior e o ventre anterior. O ventre anterior é mais ativo, tá? O ventre anterior, ele parte aqui do ocioide, indo-se inserir na região do processo gene aqui da mandíbula. Eu tenho um músculo de cada lado, uma direita e uma esquerda, né? E esse ventre anterior aqui, ao se contrair com o ióide bem posicionado, né? E o ióide tem uma série de músculos que o posicionam, mas um deles é o ventre posterior do próprio músculo digástrico, vai fazer com que a mandíbula se abra. É claro, com o indivíduo em pé, a própria força da gravidade, né, se o tônus dos músculos elevadores da mandíbula, que estão aqui, ó, diminuir, ao natural a mandíbula se abriria pela força da gravidade, tá? Mas existe um limite para isso, né? E quando a gente quer abrir a boca bem rápido, aí o que acaba acontecendo é que o músculo ventre anterior do músculo digástrico é que vai trabalhar para que isso aconteça. Outro conceito muito importante, gente, vou tentar dividir com vocês, né? Mas é que para uma estrutura sempre se move em relação à outra, tá, gente? Isso é da compreensão da própria natureza, né? Se eu digo que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, em algum momento eu tenho que assumir que o Sol tem um determinado posicionamento espacial e a Terra vai girar em torno dele, né? E talvez o próprio Sol, gire em torno de alguma outra coisa, tá? Mas eu sempre vou ter um ponto de referência. Esse ponto de referência, para melhor compreensão, ele deve estar fixo, né? Então, para que eu tenha a elevação aqui da mandíbula e que eu tenha a mastigação aqui entre os dentes, os músculos elevadores vão se contrair, né? Os músculos elevadores vão se contrair, eu vou ter o músculo pterígoide lateral contraído para manter a pressão articular aqui direitinho, mas para isso acontecer, gente, o crânio precisa estar fixo. Tá? O crânio precisa estar fixo. Se fosse a mandíbula considerada fixa, o que ia acontecer, né? A anedota que eu estou fazendo, mas para tentar facilitar a compreensão, seria a mandíbula que ia abrir para baixo. Tá? Então, o que acontece aqui de importante? Os músculos da região posterior aqui do pescoço e a musculatura mais interna do pescoço farão com que o crânio fique estável para que eu possa ter mastigação. Tá? Então, se esses músculos mastigatórios estão trabalhando, eu preciso ter algum tônus desses músculos aqui que mantém o crânio em posição. São músculos muito maiores e extremamente poderosos, tá? Principalmente esse músculo aqui, que é o músculo trapézio. Né? Então, para toda ação, eu tenho que ter uma reação. Se eu quero elevar a minha mandíbula, eu vou elevar ela contra um crânio que deve estar fixo. Tá? Um crânio que deve estar fixo, ele vai estar estabilizado pela sua musculatura, principalmente o músculo trapézio, né? Mas também a musculatura mais profunda do pescoço e o músculo esternocleidomastoide, tá? Que também é um importante posicionador aqui e responsável pela manutenção da nossa postura.
Então, gente, procurem se lembrar que nós temos, né, durante os movimentos, tá, uma estrutura que é a cabeça da mandíbula se movendo em conjunto aqui com o nosso disco articular, tá? Por isso que a gente vai chamar ela de complexo côndilo-disco, tá? Inicialmente no movimento eu tenho uma pequena rotação dessa estrutura, complexo côndilo-disco, e num segundo momento passa a deslizar aqui em torno da superfície posterior, a superfície posterior e anterior da eminência articular, né? Fazendo com que eu tenha um movimento de translação, tá? Um movimento de translação, tá? A maior parte desse movimento, maior grau de deslizamento durante a translação, se dá no compartimento sinovial superior, né? Uma cavidade verdadeiramente se abre aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, tá sombreado aqui, mas vocês estão vendo que tem uma cavidade aqui, tá? O compartimento sinovial inferior ele é muito pequenininho, ele é muito virtual, tem muito menos líquido do que no superior, né? Porque verdadeiramente, apesar de serem duas estruturas separadas, a cabeça da mandíbula e o disco, eles se movimentam em conjunto em situações de normalidade. Tá? Quando a gente perde a normalidade aqui, né, e existe a maior parte das patologias em que a perda dessa relação normal, a gente dá o nome de transtornos de interferência de disco, né, ou transtornos de disco, eu vou ter um deslocamento, né, um movimento que ele é um movimento patológico, ele não é coordenado, eu não tenho mais a presença de um complexo côndilo-disco que nem eu tenho na articulação saudável. Tá? E quando isso acontece, eu posso ter diferentes tipos de distúrbios. Tá? Desde dor causada, por exemplo, por um pinçamento aqui da zona bilaminar, né? Eu posso ter pequenas assimetrias, porque o disco, quando ele se desloca, ele tem uma certa rigidez, então ele pode fazer com que haja pequenos deslocamentos espaciais da mandíbula mesmo em repouso. Eu posso ter um bloqueio da abertura da boca, porque se esse disco se desloca aqui para frente, a mandíbula pode tentar transladar e bater nele, né? E ele não é um tecido calcificado, mas ele tem uma resiliência bastante razoável, tá? Então, quando eu tenho deslocamento do disco, via de regra, a gente tem uma diminuição da abertura da boca daquela pessoa, tá? E esses transtornos, eles são relativamente comuns, tá, gente? Nem todo mundo tem sintoma relacionado aos transtornos articulares, né? Outras pessoas têm sintoma, mas não dão bolas. Assim, eu tenho um clique aqui, mas nunca me incomodou, tá? Mas em torno de 10% das pessoas que têm disfunção temporomandibular, né, eles acabam vindo em alguma vez na vida para alguma consulta em relação a isso, tá? Ou pelo menos muitos gostariam de ir, às vezes não têm acesso, tá? Então, é algo que é bastante frequente mesmo. Vocês podem até fazer o exercício aí de papear com os familiares aí, papear com os amigos aí pelo Zoom, ou pelos chats e perguntar quem já teve algum tipo de transtorno com ruído articular ou dor aqui na região na frente do ouvido, tá? E vocês fizeram uma enquete aí, vocês vão ver que esse é um sintoma bem comum aí em adultos, né? Em adultos jovens, em crianças já não é tão comum, tá? Mas em adultos jovens e adultos não tão jovens, é um sintoma bastante comum, assim como os ruídos articulares são ainda mais comuns quando a gente pensa em adultos e eventualmente idosos, a partir dos 50, 60 anos, isso vai se tornando ainda mais frequente, tá? Eu já comentei anteriormente, né, por que essa nominata de disco articular é a mais contemporânea. O contemporâneo aqui eu digo para esconder minha idade, né, porque isso já faz mais de 20 anos que essa discussão já está mais do que bem colocada. Não é um menisco, é sim um disco articular, tá? E é diferente do menisco lá do joelho, os meus colegas ortopedistas, profissionais de ortopedia, pela formação tecidual, né? Pelo formato, no menisco tem uma forma de cunha, tá? Mas principalmente, gente, porque o menisco não divide a articulação em compartimentos, né?
e também a presença dele não determina o movimento, tá? O menisco tem uma função de amortecimento, de correção morfológica, né? O disco articular também tem essa função, né? Mas uma função também de dividir os compartimentos e determinar por onde a cabeça da mandíbula vai transladar durante os seus movimentos. A ATM se mantém estável muito em função da ação dos músculos elevadores, né? Dos músculos elevadores da mandíbula, que estão sempre ali posicionando-a, sem provocar uma pressão excessiva, né? A pressão excessiva se dá principalmente quando você tem contato prolongado entre os dentes, mas existe um tônus dos músculos elevadores que vai fazer com que haja um contato entre as superfícies articulares, né, do côndilo com o disco e do disco com a superfície articular da fossa temporal, né? Agora, se a gente começa a aumentar muito a atividade dessa musculatura, a pressão interarticular pode aumentar, mas mais do que aumentar, ou se a gente fosse lá medir a pressão, mais do que aumentar quantos miligramas força de pressão estão acontecendo lá, o grande problema é que quando eu aumento a atividade dos músculos elevadores da mandíbula, eu tenho a pressão articular ocorrendo de forma prolongada. E com isso, aquela água que sai lá da superfície, da zona intercelular, né, da substância intercelular, das células que estão ali revestindo a superfície das articulações, elas vão perder esse líquido para o meio e se elas começam a demorar muito para se hidratar novamente, pode haver catabólise nessas células e com isso, né, se essas células entram em necrose ou ocorre qualquer tipo de falência, os processos de cicatrização que daí vão decorrer podem resultar em aderências entre as superfícies articulares. E essas aderências, se no início elas muitas vezes são pequenas e pontuais, muitas vezes elas acabam passando a dominar a estrutura articular, principalmente se o paciente, de novo, tem aumento de atividade e por conta de qualquer um desses processos que envolvem inflamação e sintomas, etc., se ele passa a diminuir a amplitude dos seus movimentos, a tendência é que essas aderências acabem aumentando a sua resistência e interfiram funcionalmente, né, atrapalhando a vida daquela pessoa. Tá? Passa a ter movimentos da mandíbula cada vez mais restritos, não consegue abrir direito a boca, ou quando vai abrir faz muito ruído, né, em função da presença dessas aderências. Tá? Então, claro que isso é uma introdução, né? A ideia aqui é mostrar a fisiologia e não falar um pouco sobre doenças, mas as cenas dos próximos capítulos a gente vai pincelando, né? Por que a gente tenta entender isso aqui? Por quê? Porque quando isso se altera, às vezes o paciente sofre. Em repouso, a pressão ela é baixa, né? E garante-se um assentamento do côndilo, aqui geralmente na porção mais espessa, a porção mais gordinha do disco. Tá? E a partir do início do movimento de rotação, né, rapidamente, aqui logo no início da rotação, o côndilo já assenta na zona central e ao distender aqui o ligamento temporomandibular, limitando o movimento de rotação, eu vou começar a ter a translação anterior e na volta posterior desse côndilo, sempre com o disco interposto em situações ideais. Principalmente durante o apertamento dentário, gente, né? Durante o apertamento dentário, seja ele no centro da mordida, ou seja ele com ranger dos dentes, né? Eu posso ter um aumento da pressão interarticular, né? E fazendo com que progressivamente o disco se desloque para a região anterior. Até porque na maior parte das pessoas eu tenho algumas inserções de fibras do músculo pterigoide ou lateral no próprio disco. E a gente não tem nenhum exame que mostra quem é mais candidato a ter isso e quem é menos. Mas, quando acontece, acaba
que a tendência desse disco aqui é se deslocar no sentido anterior e um pouco para medial, tá? Fazendo com que o assentamento deixe de acontecer no disco mais e eu passe a ter um pinçamento dessas estruturas aqui da zona bilaminar entre a cabeça da mandíbula e o osso temporal. E quando isso acontece, bom, a minha articulação aqui anatomicamente foi alterada. Às vezes o paciente pode ter sintomas ou limitações relacionadas a isso. A posição do disco é garantida pela morfologia dele, por ter uma zona posterior um pouquinho mais espessa do que a zona central e do que a zona anterior, né? É preciso ter um grau de pressão interarticular razoável, não pode ser muito alto, né? A zona bilaminar tem um papel aqui na manutenção do posicionamento discal, tanto aqui pela lâmina elástica, quanto pela presença da lâmina colágena como limitadora dos movimentos. Tá? O músculo pterigoide lateral é um músculo que mantém a pressão interarticular, porque ele está sempre aqui, ó, tracionando o colo do côndilo em direção ao osso temporal, a vertente posterior aqui da eminência, tá? Então isso ajuda a manter a forma, né? E os ligamentos que têm uma função passiva, na verdade, de proteger de excessos de amplitude de movimento. São bem passivos mesmo. Então, uma combinação de fatores faz com que o disco permaneça bem posicionado. Porque se vocês forem pensar, eu não tenho nenhuma estrutura que conduza o disco em direção posterior. Tá? A única estrutura que eu tenho é a elasticidade dessas fibras aqui. E é muito pouco se a gente comparar com todas as energias que a gente tem para trazer o disco para frente. O músculo pterigoide lateral, gente, ele vai agir aqui, ó, inserido no colo do côndilo, né? Buscando tracionar. As fibras dele vão tracionar o côndilo em direção anterior, né? E isso vai fazer, durante a mastigação cêntrica, esse músculo aqui estando tonificado, né? Ele vai manter a pressão articular, ele vai tracionar a cabeça do côndilo contra a vertente posterior da eminência. Durante a mastigação ou eventualmente durante o apertamento dental. Tá? Além disso, gente, quando a mandíbula está excursionando, ele vai, ao encurtar as fibras, agora já não é mais só manter o tônus, agora é encurtar a fibra, né, contraindo, fazendo uma contração isotônica, ele vai fazer com que a mandíbula se movimente para anterior ou lateral. Depende se tiver um lado ou os dois ativados. Tá? Então, durante a mastigação unilateral, eu tenho uma ação que ela é assimétrica. No lado onde está o bolo alimentar, eu vou ter esse tipo de comportamento aqui. Eu vou ter o meu côndilo posicionado na cavidade articular e uma tensão mantida no interior da articulação, dada pela contração na verdade não é isotônica, é isométrica do músculo pterigoide lateral, isométrica. Ele mantém o mesmo comprimento de fibra. Tá? Já no lado oposto, né, que é a mastigação unilateral, eu preciso ter uma discreta rotação da mandíbula para o lado onde está o bolo alimentar. Então, no lado oposto, eu vou ter um encurtamento desse músculo para que haja uma pequena rotação da mandíbula em direção ao lado, ao movimento lateral, né, para possibilitar a mastigação. Tá? Então, é importante, a ação desse músculo ela é assimétrica durante os movimentos naturais da mastigação, né? E é um músculo que mantém a pressão interarticular, então ele mantém a estabilidade do conjunto, mas ele também é responsável por alguns movimentos.
This is a normal temporomandibular joint. The disc is biconcave and it's located in a superior position. The central thin part of the disc is consistently lying in between the condyle and tubercle. During opening, there is rotation in the lower compartment and more translation in the upper compartment. Guardem essa imagem aqui na mente de vocês, tá? Ela é o ponto mais importante. Essa é outra imagem aqui esquematizando, então, os movimentos da articulação temporomandibular, extraída do livro do Ockson, função temporomandibular e oclusão. Então, aqui numa posição basal, uma posição 0, então, eu vou ter o meu disco interposto entre a vertente posterior da eminência e o côndilo. O meu primeiro movimento, que é uma abertura, vai representar uma abertura bucal discreta ou uma lateralidade discreta. Eu vou ter uma rotação de eixo desse côndilo, né, até a distensão aqui do ligamento temporomandibular, né, e a partir da distensão do ligamento temporomandibular, eu passo a ter uma translação progressiva, um passeio do disco e do côndilo, complexo côndilo-disco, portanto, né, ele vai passear aqui, vai ultrapassar a crista da eminência e vai atingir o ponto de abertura máxima em que a vertente posterior aqui da cabeça da mandíbula, a parte mais convexa, vai estar relacionada com a vertente anterior da eminência. E a partir do ponto máximo, eu vou retornar pelo mesmo trajeto, né? Pelo mesmo trajeto até a posição basal novamente. Tá? Em todos os momentos o disco fica interposto e no paciente livre de patologias, né? Boa consistência tecidual, eu não devo ter nenhum tipo de ruído acontecendo, ruído zero. Eu não devo ter nenhum tipo de ruído acontecendo durante esse processo. Se eu tiver aqui durante o processo estalos, cliques, provavelmente eu tenho alguma alteração, ou na forma dessas estruturas ósseas, ou no posicionamento do disco. Tá? Outra coisa importante é que a velocidade em que isso acontece ela é homogênea. Eu não tenho solavancos, eu não devo ter um movimento uniforme, homogêneo, liso. This is a normal temporomandibular joint. The disc is biconcave and it's located in a superior position. The central thin part of the disc is consistently lying in between the condyle and tubercle. During opening, there is rotation in the lower compartment and more translation in the upper compartment. As superfícies devem se manter em contato durante todo esse processo. Durante todo esse processo, as superfícies devem se manter em contato pela ação dos músculos elevadores. O disco deve estar interposto, gente. Isso depende muito da forma do disco, né? Os ligamentos vão ter uma função passiva, eles só limitam movimentos. E
Uma vez que os movimentos são ultrapassados, né, os ligamentos eles não retornam mais ao comprimento original. Tá? Isso também é importante, por isso que normalmente você preserva essas extensões sem forçar esse sistema de forma inadvertida, enfim, ou abrupta.